Olá, bom dia, salve 2020, salve Iemanjá, salve a Bahia, né? Salve as pessoas de bem, gratidão a Deus por estar fazendo a primeira live de 2020, né? Agradecendo a Deus por respirar, por ter saúde e poder levar educação para as pessoas, que é o que esse trio aqui vai fazer aqui hoje. Tá? Quero dizer para vocês que eu estou muito feliz porque primeira vez que vou fazer uma live no trio. Quero dizer que estou feliz porque meu grande professor Nelson Zeda, né, meu pai desse segmento, um homem que merece todo o nosso respeito, né, e admiração, né? Tenho aqui também hoje, né, o grande Antônio Castro, né? Castro é uma figura maravilhosa desse segmento que tive o prazer de conhecer e que está aqui dedicando o seu tempo hoje também em prol da educação, ok? Castro, nosso servidor de hoje, é apresentador do programa Cadê o Síndico na Rádio Metrópole, né? 101.3. Olha a voz do homem, 101.3 e da revista Cadê o Síndico. Qual é a ideia? A ideia é ver a experiência do entrevistador sendo entrevistado hoje, né, Zé? Hoje é que vai fazer a diferença hoje, né? Como é que é um pouco dessa experiência desse profissional? Como é que é o dia a dia disso? Onde é que engasga? Que case engraçado ele tem para contar pra gente, né? E depois de conhecer um pouco sobre isso, vamos então entrar nas dificuldades do dia a dia de um síndico, né? E nas coincidências que isso tem a ver com o nosso segmento de seguros e como a gente pode ajudar, né, enquanto cidadão, enquanto profissional, enquanto morador, né, enquanto pessoa, enquanto cidadão, enquanto profissional de seguros, né? Essa é a ideia, fazer com que as pessoas estejam cada vez mais seguras dentro e fora dos nossos condomínios, ok? Hoje teremos então um bom dia duplo, meu primeiro bom dia aqui para o nosso convidado e na sequência o bom dia do professor Zeda, para que então podermos começar o nosso bate-papo. Dá um bom dia para a turma aí. Bom dia a todos, estamos aqui na Nubes, conversando com o Gelado, com o Zeda e com vocês. E a nossa ideia é passar um pouquinho desse tempo que nós temos, 15 anos de revista e 11 anos de rádio, trabalhando em função do condomínio. Bom dia a todos, vamos fazer uma live legal hoje. Com você, Zeda. Bom, eu fico mais uma vez, né, feliz em estar aqui nessa casa e ver o trabalho feito pelo Gelásio, né, o comprometimento que ele tem com o segmento de seguros. E o segmento de seguros só sobrevive, na verdade, se ele for fomentado, né, de conhecimento. Não somente em questões de estratégia, de venda, mas de conhecimento técnico, sim, porque vender seguro pelo preço é um desastre, né? O cidadão que compra um seguro pelo preço, ele está cometendo um dos maiores crimes contra si mesmo, né? Que ele vai descobrir isso na hora do sinistro, né? Porque por trás de um seguro barato, com certeza tem as suas armadilhas de franquias, participações obrigatórias, carências e outras coisas mais. Então, o trabalho que é feito aqui pela Nubes, a equipe do Gelásio, que está aqui presente, isso valoriza, né, esse trabalho que é feito pelo Castro, porque eu não conheço outro que faça esse trabalho que esse rapaz faz aqui na Bahia. Eu não conheço. Se alguém tiver, por favor, me apresente, né, com esse comprometimento de ter um programa na rádio, né, de ter uma revista, né, com essa qualidade aqui, que é a revista Cadê o Síndico, né, na versão física, né, porque alguns síndicos ainda faz questão dessa forma, e na versão digital, né, e tudo isso envolve um trabalho, né, uma dedicação. Então, Gelásio, eu estou aqui me sentindo honrado de estar diante de duas pessoas, né, tão comprometidas e tão sérias, né, com vocês dois. Muito obrigado. Obrigado a vocês por estarem presentes, expor do tempo e dizer o seguinte: você falou na revista, falou no rádio e agora a Nubes então colocou, né, Castro ao vivo e a cores. Pena que vocês não vão ver, né, o sapato lindo que Castro está usando aqui, porque não tem como, né? Não tem como, entendeu? Mas o Zeda fotografou aqui, depois a gente coloca nas redes sociais aí. Só pra você ter uma ideia, né? De repente, eu não sei se vai dar pra ver, mas de repente vocês podem sentir aí um pouco do que é o sapato do rapaz. Ele compra em gramas no H-Ster. Ouro. Chega lá e a moça pergunta: quantas gramas seu, o senhor quer no sapato hoje? Então colocou 20 gramas de ouro em cada. O perigo é ser assaltado no sapato.
Esse programa hoje vai ser sensacional, né? Lembrando que, por favor, podem fazer comentários e perguntas, né? Inclusive, se quiser saber onde Castro comprou o sapato, por favor, pode perguntar aí, que ele vai fazer a propaganda aí do cliente. Castro, né? Conta pra gente então, né? Como é que surgiu a ideia da revista, né? E depois do programa? Estou curioso em saber. Olha, em 2004 a Globo lançou aquele quadro Chame o Síndico. E em 2005, a gente conversando com um amigo meu, nós fizemos aqui o primeiro evento em Salvador para síndico, no Fiesta. Foi um evento para 250 síndicos, na época foi em 2005. E nós nessa época ligamos para 1.000 síndicos para poder ir para o evento, tudo de graça. Palestra, almoço, coffee break e brindes. Aí começou a ideia de um programa, de um evento para síndico. Desse evento para síndico surgiu a ideia de uma revista semestral, que era 2 eventos no ano. E depois passamos para ser ela bimestral. Aí em 2005 começou a revista, que está até hoje. E em 2009, conversando com um amigo meu, surgiu a ideia do programa. A revista hoje ela continua bimestral? Não, agora é quadrimestral, são 3 no ano. E a tendência nossa é ficar 2 ou 1, não vai acabar, mas nós vamos dar ênfase à digital. Estamos inaugurando agora um portal novo nosso, e nós temos site, vai ter um portal novo agora, e aí ela deve ser, esse ano ainda fica quadrimestral, 3 no ano, para o ano deve ser 2, então estamos conversando com alguns síndicos, pegando a opinião de amigos nossos, porque a física não vai acabar, mas a tendência nossa é dar ênfase maior à digital. Então vai ter um portal novo, com vídeo, com tudo, entendeu? Com matérias patrocinadas, entendeu? Vamos ter um site diferente no Brasil hoje para condomínio. E aí então, a rádio surgiu em 2009, conversando com um amigo meu, aí começamos com a ideia que era o Metrópole Imobiliário. Mas nós passamos a sentir, quando começou o programa, que o universo imobiliário e condominial é muito grande, é muito vasto. Aí passamos a trabalhar basicamente no segmento condominial. Então hoje o programa é basicamente condominial. Nós temos uma parte imobiliária que a gente não atua hoje, que atua é outra empresa com programa na rádio, mas o programa está todo sábado, de 1 às 3 na Metrópole, com Cadê o Síndico no rádio. A nossa ideia com esse programa é levar para o segmento condominial conhecimento, como você, como o Zida, como outros que vão para a rádio, para discutir o dia a dia do condomínio. Então vamos lá, vamos repetir aqui para o público, né? Entendeu? O horário e Rádio Metrópole 101.3, Rádio Metrópole, todo sábado, das 13 às 15 horas. Você não pode perder, hein? Ao vivo, é. Ao vivo. Ao vivo. Ok. Agora, eu fico pensando, né? Cada um no seu negócio. O Zeda falando sobre a responsabilidade, né? Dos conhecimentos técnicos. A gente que dá aula se dedica ao nosso tempo a dar aula. Ou seja, eu fico imaginando para montar uma revista, para montar um programa, né? Eu faço as lives quinzenais aqui, sinto a dificuldade. Como é que é essas dificuldades que você tem, rapaz, para botar essa revista, programa no ar, revista na rua, patrocínio com essa dificuldade? Conta um pouquinho desses desafios. Olha, não é fácil. A revista, por exemplo, nós temos um trabalho que não é só ter anunciante, que era muito fácil ter uma revista só com anúncio, mas para que o síndico leia, a nossa ideia no mercado é levar conteúdo. Se você olhar a revista hoje, tem a parte editorial e classificado. Então, na parte editorial, estamos sempre buscando matéria. Por exemplo, essa capa hoje, nós falamos daquele caso de Fortaleza, do prédio que desabou. Edifício Andréa. E aí nós temos aí o presidente do CREA falando sobre isso, uma engenheira de cálculo estrutural. Então a nossa ideia é levar para o condomínio conhecimento e mostrar para o síndico que ele não pode ser negligente com o aspecto saúde, é vida que está em jogo. O prédio tem uma rachadura, um problema, amigo, não pode ter um jeitinho. Tem que ter um laudo técnico, evitar obras de condomínios sem ter um laudo técnico. Então, é difícil. Agora, claro, ela é entregue gratuitamente e, para isso, a gente tem os apoios dos parceiros, patrocinadores, que acreditam, que confiam no veículo. São 15 anos de revista e a gente procura sempre levar para o mercado informação, conhecimento, para os síndicos estar sempre antenado e buscar solução para o seu condomínio. E a rádio é outro desafio também, que não é fácil. E a rádio é semanal? É semanal, tem que ter pauta com os convidados. Nós temos que ter conteúdo, porque a rádio tem a parte comercial, mas se você não tiver um conteúdo bom, o pessoal não vai ouvir a rádio. E o nosso último Ibope
estamos dando 7 mil ouvintes por minuto. É muita gente. Vocês estão ouvindo programa. aí, meus amigos? Né? 7 mil ouvintes por minuto ouvindo o programa. Então, nós temos um compromisso muito grande com esse público e com o síndico, né? E é o Brasil todo, porque a rádio também é via internet, né? Você tem gente de Cuiabá, de Porto Alegre, de Fortaleza, de Recife, de Aracaju, porque o programa nós transmitimos via Instagram ao vivo e tem a internet, né? Rapaz. E vem cá, por favor, você pode citar pra gente aí algumas perguntas que são muito reincidentes no programa da rádio? Olha, normalmente o nosso programa, sempre tem que ter no programa um advogado. Porque quando você fala em condomínio, é você administrar conflitos, né? Então, sempre tem programa voltado para o segmento da área jurídica. E como a gente está levando sempre outros programas, como Zena mesmo, de seguro, Débora, sobre isolamento acústico. Então, existe as demandas de todo tipo de seguro. Por exemplo, o síndico mesmo hoje não tem um conhecimento geral do que é um seguro amplo, de cobertura total, não tem. E muitas vezes, por falta de informação, ele pode ter um problema lá na frente, porque ele fez um seguro que não leu o que está escrito em termos de apoio de cobertura. Por exemplo, ele fez um seguro e não tem cobertura de alagamento. Aí choveu, o carro ficou nadando lá na garagem. Quem vai pagar isso aí? Então precisa da informação. E meu amigo aqui é o mestre, o Zenda, que dá aula lá no programa de seguro. Vamos virar a pauta de cabeça para baixo. O Zenda, o que é que você disse aqui quando entrou aqui? Eu adoro as prévias da live, entendeu? Eu vou fazer agora uma gravação das prévias para botar no ar. É isso. Diga aí, professor, o que é que você disse quando a gente começou aqui? Em relação à responsabilidade de um síndico. Rapaz, eu falei aqui nos bastidores que essa é a minha experiência ministrando aula em cursos de formação de síndico profissional. Isso me permitiu eu adentrar, né, na parte administrativa, né, do síndico e as prioridades que ele define nas suas administrações. Eu diria para vocês, sem medo de errar, que 70%, eu não diria 100%, porque existem as administradoras, e essas são um pouco mais profissionalizadas. Tem os abnegados também. E tem os abnegados, mas sem medo de errar, uns 70% não tem a menor noção do que é que está comprando em relação a seguro. Exatamente. Só busca preço, né? Olha as cotações, pega a cotação que você trabalhou, que você fez a inspeção, que você foi no local, que visitou ele várias vezes, passa para outro corretor de uma forma extremamente antiética, com o seu preço, para que ele cubra o preço. E seguro não se compra por preço. O preço do seguro, ele está proporcionalmente, né, como é que eu diria, em desvantagem na hora do sinistro. Porque se você compra, irmão, um seguro que custaria, um automóvel, vamos falar assim, um automóvel que as pessoas entendem melhor, um seguro de 3 mil por ano, com a franquia de 1.000, você acha um absurdo. 3 mil reais por ano, uma franquia de 1.000 reais é um absurdo. Aí você pega essa cotação, passa para outro corretor. Aí o cidadão olha, fala, não, rapaz, isso aqui, eu cubro isso aqui. E ele dá uma cotação de 2.200. Nossa, você vai ficar feliz. Na hora você fecha. E desprezando o quê? O que é que ele está lhe oferecendo? Aquele que lhe deu a franquia foi de 1.000 reais. Esse daqui está com a franquia de 3. Aquele dali lhe deu carro reserva de 30 dias. Esse daqui está lhe dando 15. Ainda tem detalhe do outro. O outro ainda estende o carro reserva para o terceiro. Enfim. E síndico é a mesma coisa. Comprou danos elétricos, não comprou. Gente, eu peguei uma pólice de um risco, de uma importância segurada, um valor em risco acima de 50 milhões. O cidadão queria fazer, né, praticamente ele fez um seguro, não sei como é que ele conseguiu, né, que a seguradora tem um parâmetro técnico para poder emitir o valor mínimo de importância segurada. Então, por exemplo, se o risco vale 10 milhões, ela não pode aceitar menos de 4 para fazer o multirrisco. Então, no mínimo, o valor em risco, ou LMI que nós chamamos, tem que corresponder a 40% do valor em risco. Mas o que eu vejo aí, seguradora não estou muito preocupada se você está mandando aquela informação do valor em risco correto. Ela não vai lá
para poder ver se seu prédio vale 10 milhões ou não vale. Então você tem que procurar o quê? Um profissional, um corretor que tem expertise no segmento, que possa analisar aquela aposta, esquecer o preço. Eu digo o seguinte, o profissional de seguros comprometido com o seguro, ele não vende preço, ele vende serviço. E seguro é serviço. O gerente tem um detalhe, é importante esse profissional, quando faz o seguro com você, não é na hora da venda ou pós-venda, quando acontece um acidente, quando tem um problema, para ele dar consultoria, lhe orientar. Esse é o corretor ideal. É verdade, é verdade. E o cara perde o Olha, até comunicar o sinistro, às vezes o cidadão não sabe. Pra vocês terem ideia, tem um condomínio em que o muro, deu uma chuva, né? Aí veio um raio lá e derrubou o muro. Né? O síndico pegou a apólice, olhou, né, a apólice e tal, comunicou à seguradora o desmoronamento do muro. O regulador vai no condomínio para analisar um desmoronamento, ok? Na apólice, o regulador vai buscar a cobertura desmoronamento. Ele está vendo lá que não tem. Ele simplesmente negou. Me trouxeram o assunto. Aí eu fiz a primeira pergunta. Como foi e qual a causa que deu origem à queda desse muro? Ah, foi naquele dia que Salvador, aí que a Marinha até mandou avisar o ferry-boat, todo mundo parou, choveu, caiu. Enfim, se o seguro cobre raio sem discussão, que é o básico, queda de raio e suas consequências, esse muro caiu por conta da queda do raio. Então, o seguro tem que ser analisado não pela consequência, mas pelo fato gerador. Se você não tem uma pessoa que entende disso, gente, vocês vão ficar boiando, comprando seguro pelo preço, aquele baratinho, e vai deixar um corretor como esse aqui, por exemplo, que tem na equipe dele pessoas preparadas como o Felipe, que está aqui me olhando aqui nos bastidores, preocupado com o que a gente vai falar, para poder oferecer o melhor produto para vocês, né? Você sabe, Zé, quando você fala isso, só me vem a palavra educação. Porque tudo começa pela educação. Com certeza. Né? E aí, a ignorância que a gente fala aqui, não é a ignorância do cidadão, a ignorância do não saber. Né? Então, quando a gente quer colaborar e ser um síndico, né, evidentemente que eu posso não estar preparado, mas eu tenho que ter o pensamento da cidadania para poder me educar, para buscar recursos. Exatamente. Onde é que eu quero chegar? Né? O síndico é responsável, a partir dali, então, pelo seu condomínio. Ou síndico, ou corretor, ou segurado, ou empresário, que você mora num condomínio, né? O que acontece? Para que o Castro nos responda aí na sua experiência. O síndico tem que cuidar de tudo, ele tem que contratar administrador, né? Esses funcionários precisam, então, ser terceirizados, né? Você me falou isso sobre as práticas, eu fiquei muito interessado em saber como é que é esta conduta, como é que você vê essas práticas. Olha, o importante, eu acho, hoje, num síndico moderno, para ele ter uma boa gestão, ele precisa o seguinte: primeiro, saber quem pode ali assessorar. No que nós convivemos esse tempo todo de rádio e revista, é importante ele ter uma assessoria jurídica boa, uma parte de auditoria. Olha, se o síndico tiver uma empresa com auditoria preventiva com ele e uma boa assessoria jurídica, e um detalhe, eu só assumo o condomínio pegando auditado e entrego auditado. Na hora que eu terminei minha gestão e entreguei para você da auditada, acabou ali. Primeiro dia tem que auditar. Isso, recebi a sugestão auditada, vou sair do condomínio, vou entregar a minha auditada para ele. Então, é importante para ele e para mim que ninguém corre risco, está tudo aprovado, conta para todo. Se isso acontecer, meu amigo, acho que a chance de erro aí é muito pouco, porque está tudo organizado. O problema é que as pessoas encaram essa questão de auditoria como se fosse algo relacionado à desconfiança. Isso. Não existe isso não, gente. É prestação de contas. Normal. O cara está com o dinheiro dos outros, das pessoas ali, que com sacrifício pagam taxas extras, pagam o condomínio, às vezes um valor até pesado, né, com problemas em casa e tudo, e simplesmente o cidadão vai, abandona, às vezes passa para o outro e deixa lá dívidas, inclusive trabalhistas, né? Ô Castro, e quem é que faz essa auditoria?
Olha, existe empresa especializada em auditoria em Salvador, tem várias. Aqui mesmo eu tenho alguma aqui na revista que escreve. Diga um, por exemplo. Grupo Lordelo, que faz auditoria, como tem outros, não precisa dizer. Certo. Grupo Lordelo, então é importante você ter essa auditoria e um detalhe interessante, você verificar as convenções. Tem convenção aí, eu estou agora vendo para um pessoal amigo nosso, uma convenção que tem 32 anos sem atualizar, totalmente obsoleta. Então é importante você ter uma convenção atualizada e nessa convenção conste o seguinte, que é obrigado a quem assumiu o condomínio receber auditado e entregar auditado. Meu amigo, se isso acontecer, você vai ter muito poucos problemas. Tem uma assessoria jurídica boa, uma auditoria preventiva, e o síndico entrega e recebe auditado, é um bom problema. Então é importante e verificar. Tem muita convenção aí obsoleta, de 10, 20 anos, está tudo mudando. Então é importante atualizar a convenção e automaticamente regimento interno. Então, ó, tá vendo aqui, ó, vamos juntando os pedaços aí, ó, auditoria, atualização de convenção, vamos anotando aí, gente, que o professor tá aqui, né? Agora, eu estou muito curioso para entender o seguinte, já que a cidade é tanta, né, eu acho que em pouquíssimos casos o síndico vai querer cuidar de cabo a rabo, mesmo que ele seja pequeno, né? Ele precisa então contratar uma administradora ou um síndico profissional? Olha, aí vai depender muito do síndico. Existe caso que você contrata uma administradora e ela já tem um síndico profissional. Ou, o que é que eu acho interessante? Você tem uma administradora, o síndico não tem tempo, e tem um síndico profissional. Então eu tenho uma administradora, né, de condomínio, né, e dentro da administradora ela ter bons profissionais, de preferência, síndicos profissionais, alunos de vocês aí na universidade, né? É a Faculdade 2 de Julho que dá esse curso? 2 de Julho e também tem a ACS. A 2 de Julho tem um curso de síndico profissional e a pós-graduação em gestão de condomínio. Isso começou com a gente em 2009, que o Zeda, inclusive, é professor lá. Então é importante você ver o seguinte, o condomínio, se for um condomínio de grande porte e tal, é importante que ele tenha uma administradora e que tenha um síndico profissional até fora da administradora. Eu tenho uma administradora, que é a de Gelágio, e tenho um Zeda, que é síndico profissional. Como eu não tenho um tempo síndico, eu tenho o meu apoio com o Zeda, que é o síndico profissional, que vai me dar tudo, entendeu? É um contrato que faço com ele, ele não é empregado do condomínio, normalmente é autônomo, nota fiscal do que ele faz. Então, agora, isso é bom, cada caso é um caso, e você, ao contratar esse profissional, busque informação da administradora ou do síndico profissional, que prédio o senhor administra, prédio tal, ligar para o prédio e perguntar como essa empresa aí, é buscar informação, pegar informação. O índice de errar aí é bem pouco. Perfeito. Agora eu vou voltar para o mundo do seguro, tá? Quais, né? E aí essa pergunta começa com o Zeda, logicamente, e você agora vai ser o comentarista. Né? Certo. Zeda, quais são os seguros obrigatórios que um síndico precisa contratar? Né? Depois do obrigatório, quais são os seguros mais importantes que você sugere que um síndico... Contra danos, né, causados ao patrimônio. Obviamente que essa lei ela tem que definir que danos são esses. Fica muito aberta, né? Porque fica muito aberto, né? A extensão do dano ela é quase que infinita, vamos falar assim, são várias possibilidades de se perder um bem como um condomínio. Então criou-se o mínimo, vamos dizer assim, que seria a contratação do incêndio, queda de raio, explosão, danos elétricos, toda a parte de danos à edificação está inserida. Como dano mínimo, no caso? Dano mínimo. Agora, tem veículos na garagem, tem jet ski na garagem, tem lancha na garagem, ok? Eu tenho condomínios, certo? Eu tenho condomínios de casas, tem lanchas, mesmo condomínios de prédios ali na Barra, né? Que o Pia, inclusive, né? Ali na Vitória. Pronto, eu tenho jet ski também, não tenho em algumas garagens, eu tenho também veículos. Né? E vem a pergunta, como é que fica o seguro obrigatório em relação a isso? O síndico tem que fazer o seguro que cubra esses bens obrigatoriamente? Não. Isso aqui são bens móveis de propriedade de cada um. Ok? Mas, para que o síndico contrate o seguro obrigatório, em primeiro lugar, ele não precisa fazer reunião.
Porque a despesa, ela é que nem a conta de luz. Para ele pagar a luz, para ele pagar a água, a conta, ele não precisa fazer reunião. Então, para fazer o seguro obrigatório, ele não precisa pedir licença. Ele apenas pode dar ciência, né? Mas, se ele for colocar cobertura para cobrir estes veículos, aí sim, ele vai ter que fazer uma reunião. Assembleia. Por quê? Ele vai ter que inserir uma cobertura chamada responsabilidade civil garagista. Quando ele coloca essa cobertura na apólice, eu vou inserir nesta apólice um custo maior para cobrir esses veículos, no caso do alagamento que o Castro falou. Se eu coloco um valor maior, o síndico vai ter que ratear este valor com todos os moradores. Se não tiver uma reunião para definir isso, algum morador pode dizer o seguinte: alto lá, eu não vou participar desse rateio. Mas por que não vai participar? Eu não tenho carro, eu não tenho jet ski e eu não tenho lancha. Por que eu tenho que pagar esse seguro para cobrir carro dos outros? Então, aí sim, o síndico ele está acrescentando, né, algo que vai beneficiar a todos, mas ele necessariamente não é obrigado, nem vai responder legalmente por isso. Mas se pegar fogo e ele não fez o seguro, com certeza ele responde inclusive com os bens dele. Aí a gente tem... Ficou claro? Ficou claro, né? Agora, eu queria acrescentar aqui a questão da obrigação que o condomínio tem na convenção atual sobre a questão do seguro de vida, né? Que também é uma obrigação, né? O seguro de vida, olha bem, o seguro de vida já envolve a questão mais social, né? Porque é uma proteção para o condomínio. Nós temos situações de desvio de função, por exemplo. Né? Eu tenho casos onde o cidadão é porteiro e na hora do almoço, uma moradora, uma senhora de 92 anos, queria limpar a sua vidraça, né? E uma pessoa de 92 anos, obviamente, tem as suas dificuldades de movimentação e tal. Aí pediu ao Zezinho que na hora do almoço ele fosse limpar a vidraça. E assim ele fez, né? Foi lá, subiu, se pendurou, mas por infelicidade dele, terminou caindo e veio a óbito. Pronto. Nessa hora que ele vem a óbito, vem a família. Ok? Vem sindicato, vem alguém que vai buscar informações, vai polícia, né? E vai obter informações. Advogado. Aí vem a pergunta: ô síndico, você fez aquele seguro definido na convenção trabalhista? Fiz, está aqui. Então, se você fez, você está protegido dentro da lei. Se aquele valor é pequeno, se é 5 mil, 10 mil, não dá para pagar o funeral, é outra discussão. Aí sim, você fez o quê? Desviou aquele funcionário para uma outra função. Aí vem um outro processo que a família vai mover contra o condomínio, onde o síndico será responsabilizado civilmente. Por quê? Porque ele permitiu que o funcionário, no momento do seu descanso, estivesse pendurado. Na verdade, ele nem sabia, mas no final ele responde por isso. Então, aí vem o seguro, incluindo a cobertura chamada responsabilidade civil do síndico, responsabilidade civil do condomínio e a responsabilidade civil empregador, chamada empregador. Quer dizer o quê? Se após o pagamento daquela indenização pelo seguro de vida, a família achar que é pouco, porque ele foi desviado da sua função, porque se ele estivesse na portaria ele não teria morrido daquele jeito, e o condomínio foi condenado a pagar, além do seguro de vida, mais uns 100 mil lá pela morte do rapaz, ele vai buscar isso na cobertura de responsabilidade civil empregador. Se o síndico não sabe, ele está comprando seguro pelo preço, achando que tem seguro. Então são nuances. Inclusive, o Felipe, ele sempre traz o seguinte, que existem duas convenções, uma que prevê o mínimo de 10 mil e outra prevê o mínimo de 15 mil para seguro de vida. Sabe o que é que custa? E aí quando você já traz a responsabilidade, né, sobre isso, né, eu acho que se você pegar os valores, né, no mínimo tem que contratar o de 15. Né? Eu costumo dizer, Felipe, pessoal, que não existe para isso lei, que não precisa o síndico se preocupar com lei. Ele tem que ter bom senso, né?
respeitar a vida do seu funcionário que está ali, né, a serviço, né, que é o para-raio, é o para-choque, é o para-raio do condomínio, é o porteiro, né? Então, eu só vou fazer o seguro de vida porque existe uma convenção que obriga. Não pense assim. A convenção manda fazer 15, faça de 100, porque 15 você mal vai pagar o funeral do rapaz, e 15 reais não vai custar 2, 3 reais por mês, 5 reais estourando, para dar uma cobertura de 15 mil reais. 5 reais, 10 reais é mais do que isso não? Com certeza não. Se alguém disser que é mais, me avise. Me diga onde é que estão vendendo aí seguro de vida de 15 mil reais para o cidadão pagar 200, 300 reais por mês. Isso não existe. Se existir, pode mandar para mim que tem alguma coisa errada por aí. Agora, faça um seguro sim de vida, isso não vai afetar o condomínio. Meu amigo, tá? Eu quero, certo? Também voltar a uma frase que o nosso amigo Castro me trouxe aqui. Gelásio, não existe espaço mais para o síndico amador. Repete isso aí, Lino, porque aqui agora tem algumas perguntas que eu quero ir. Não tem mais espaço, Gelásio, para síndico amador, porque antigamente os prédios eram prédios, só não tinha nem garagem. Hoje são os condomínios clube imenso, piscina, salão de festa, salão de jogo, academia, é uma empresa. Então, naquele síndico amador aposentado, não tem espaço, porque hoje você tem que ter um profissional responsável que conheça da parte da gestão do condomínio e que vai buscar os profissionais, como o seguro, como a AVCB, que é um caso importante no condomínio, que precisa ser feito e que o corpo de bombeiro não tem pessoal para poder estar em todos os condomínios, mas que é importante, até para quem faz o seguro do prédio, tem um prédio que já teve o AVCB, que é o laudo do corpo de bombeiro. É importante para a seguradora isso. Então, hoje, esse sítio tem que estudar, ser um profissional, tomar cursos, certo? Para poder ter uma gestão boa, porque ele está envolvendo ali no condomínio com vida, certo? E qualquer caso que ele tenha negligente, que envolva questão de vida, esse caso mesmo de Fortaleza, por exemplo, nós não temos conhecimento do seguro, mas será que uma seguradora renovaria essa apólice se fosse no prédio, ver como estava o prédio, em condição? Com certeza não. Inclusive foi bom você falar isso aí, porque toda vez que houver intervenção no seu prédio, por conta de uma empresa que vai prestar um serviço, principalmente envolvendo questões estruturais, exija dessa empresa duas coisas. A RT, né, em primeiro lugar, porque essa RT é um documento que estabelece a responsabilidade técnica. RT significa? O quê? Autorização de responsabilidade técnica, o termo de responsabilidade técnica, o atestado de responsabilidade técnica, enfim. É o documento que define a responsabilidade e que o CREA, obviamente, é quem dá esse documento, né, que permite o cidadão responder civilmente, né, e criminalmente por qualquer perda que ocorre ali. Então, e a outra coisa é o seguro, né? É o seguro. Por que o seguro? Porque no momento que você fizer o seguro, a seguradora ela pode mandar o inspetor no local. Ela vai pedir para o segurado, ela vai pedir um cronograma físico-financeiro, né? Naquele cronograma físico-financeiro estão as etapas da obra. Dentro daquela etapa ele vai ver se vai ver a utilização de, por exemplo, se ele vai utilizar batistaca, né? Batistaca nós sabemos que tem aquela trepidação no terreno e obviamente que pode afetar a vizinhança. Então há necessidade de uma responsabilidade civil maior nesse sentido. Saber, por exemplo, no caso do edifício Andréa, que o cidadão, eu estava verificando a filmagem, eu vi claramente o operário lá pegando a marreta e chegando na coluna mestra, né, como se fosse assim alguém que não tivesse a menor noção do que estava fazendo e começou a dar martelada porque ele queria mostrar a ferragem para quem estava lá junto, o síndico, seja lá que for. Mas, gente, ele expôs o que estava fraco. Você sabe aquele negócio, aquele palitinho, que você tem um palitinho, mas você botou uma camada de algo protegendo, aquilo vai dar uma resistência. E na hora que você sai ali simplesmente tirando como eles estavam fazendo, para mostrar que a ferragem estava exposta, a intenção foi boa. Mas o laudo saiu agora, mostrando categoricamente que foi aquela a causa da queda do prédio do edifício Andréa. Quem quiser pode acessar a internet
que vai ter acesso inclusive ao laudo, viu? Aparece lá o laudo mostrando direitinho que a precipitação causada, a ferragem inclusive abalou e tal, enfim. E o prédio veio abaixo. Então, gente, seguro e ART. Você, outra coisa importante para o síndico hoje, o profissional, o síndico que não é amador, é obras em condomínio. Por exemplo, todo prédio novo que é entregue, normalmente quando você recebe a unidade, você quer mudar alguma coisa, cozinha, quarto do bebê, varanda, ou nos prédios antigos, reforma no prédio. Vai acontecer uma reforma, ou o prédio novo vai mudar, meu amigo, tem que ter um laudo técnico do engenheiro e o síndico ter conhecimento. Vou mudar minha cozinha, eu posso? Tem que ter um laudo, porque o prédio que caiu no rio foi comprovado que foi obras irregulares. Muda a cozinha, muda o quarto e o prédio veio abaixo. Então é importante para o síndico hoje atual ter conhecimento do que vai acontecer no prédio e ter tudo por escrito. Bom, tá. A gente está aqui já caminhando, né? Eita, essa live acho que não ia acabar amanhã toda também, viu, gente? Né? Mas eu quero ainda, tem 2 perguntas aqui, eu quero a paciência de todos, porque o Castro me trouxe algumas questões aqui que eu puxei com ele perguntando, ô Castro, e esse prédio que não tem porteiro, né? Sabe, como é que fica? E aí ele me falou um pouco sobre a questão disso, da questão da portaria remota. Exato. E ele trouxe uma inferência em relação a prédios que nessa situação tem morador idoso. Exato. Eu gostei muito do seu comentário, eu queria que você dividisse isso com o público. Normalmente quando você vai mudar, toda mudança de cultura implica em o pessoal não querer, não aceitar. Por exemplo, você tem um prédio hoje que tem muita gente que mora, muito idoso que mora no prédio. Quando você vai mudar e sair da portaria física para a remota, é problemático, porque a portaria remota, você vai tirar todo o corpo físico do prédio, fica só uma pessoa. Então, tudo é automatizado. Cheguei no prédio de Gelado, eu vou falar com ele. Alguém vai ligar para ele, eu estou na portaria, não entrei, e vai estar lá o interfone. Gelado, o que o seu caixa, ele pode subir? Não, não pode subir. Então, hoje em dia é tudo automatizado, entrega de pizza. Você pode subir? Não, vai entregar na portaria. Então, normalmente, é uma tendência no Brasil hoje, das portarias remotas, mas cada caso é um caso. É isso, cada prédio vai ter que analisar, fazer sua assembleia e ver até que ponto é importante. Por que a tendência? Porque se eu tenho uma folha de 50 mil com funcionários, com 8 funcionários, ela pode cair para 5 mil com a portaria remota, 6 mil. Então, é uma tendência para você reduzir custo, é a portaria remota. Não tem jeito. Então, por isso... Você falou o quê? Da parte do... Você falou do morador idoso, aquele exemplo que você deu. E tem aquela mudança de costume, que ele tem aquele porteiro que chama ele para pegar mala, para pegar um lanche, vai lá em cima ajudar ele, foi o caso que o Zé contou aqui. E portaria remota não tem isso. É uma pessoa só e não tem que vai levar lá em cima, buscar, abrir o carro, pegar a compra. Acabou isso. Então a tendência no Brasil é essa aí. Ainda tem os condomínios automatizados hoje. Você chega aqui hoje... Eu vou para casa, estou com gelado, ele quer ligar o ar, ele liga daqui, ele pega o celular e liga o ar em casa. Chegou a empregada, ele esqueceu a chave, ele manda abrir a porta daqui, lá no prédio dele. Então são os condomínios automatizados, que faz tudo, liga tudo. É a tendência. Agora, isso implica alguns riscos técnicos, Zilda? Sem sombra de dúvida. A seguradora, primeiro que ela, ao fazer o seguro de um condomínio, ela com certeza vai fazer a inspeção dela independente das questões que envolvem a VCB e o Corpo de Bombeiro. E na inspeção dela, ela analisa não somente essas questões que envolvem segurança física, que seria extintor, hidrante, não. Ela analisa também aspecto de risco. Então, por exemplo, se o cidadão quer uma cobertura de roubo dentro do condomínio, a seguradora com certeza vai verificar de que forma estabelece o controle de acesso dessas pessoas, né? E se for um sistema que a seguradora reconheça como confiável, ela pode acatar o risco e emitir a pólice. Mas se ela entender que aquele sistema ele pode apresentar falhas susceptíveis a eventuais sinistros, com certeza ela vai declinar. Então não existe ainda nenhum padrão de seguradora, ou nenhuma seguradora com um padrão estabelecido para aceitação de riscos com portarias remotas. Mesmo porque é uma tendência, certo? A mesma coisa de energia solar, a mesma coisa de gás natural, né? Porque hoje, inclusive, alguns prédios estão readequando, né, o abastecimento de gás para o sistema de gás natural, e as plumadas aí são instaladas
externamente, também uma seguradora verifica isso, e também o corpo de bombeiro para verificar se as plomadas estão adequadas e por aí vai. E tem as medições de água e gás individualizadas, né? Pegar seu apartamento, que é a água, todo mundo paga junto, a tendência. E cada um paga a sua, o gás, cada um paga o seu. Então a tendência é você ter seu gás individual, sua água individual, tudo individual. Ok. E minha última pergunta é, estamos no verão, né? E aí, já vou fazer um comercial aqui em prol da natureza, por favor, né? Economizem água no verão, principalmente, né? Eu e outros que moram aqui na região de Estela Maris, Praia do Flamengo, etc, né? E por que dessa última pergunta, meu amigo? Né? Eu estou no condomínio, né? E aí tem as questões de aluguel e de temporada, né? Chega lá um estranho para morar, leva 10, 15 pessoas no condomínio. Como é que esse padrão de segurança, como deve ser o comportamento do síndico para essas questões de responsabilidade, né? E depois o Zeda comenta as implicações em relação à questão de seguro para essas pessoas estranhas que possam estar convivendo com aqueles moradores durante um período curto ou mesmo no aluguel. Aí que vem a questão da convenção e regimento interno. Se você tem uma convenção atualizada, regimento onde amarra isso, que é um negócio novo, por isso que tem que estar sempre atualizando, e você amarrar essa parte de aluguel de temporada, como é que vai ficar, para quem for alugar, ser responsável. E ele sabendo, ele ter na convenção, ele sabe quais são os riscos que ele corre. Primeiro, importante para o síndico, assumir o condomínio, cópia da convenção para todo mundo, e regimento está tudo protocolado. Gelado, sua convenção aqui, regimento interno, recebeu. Então, ele tem isso na mão. Então, ele não pode dizer que não sabia, porque envolve risco de segurança, de consumo e de tudo. Você, no carnaval mesmo, nós fizemos um programa com o Zeda, falando sobre a advogada, sobre o risco do aluguel de temporada no carnaval, que acontece. Exemplo, você aluga um apartamento, caso que vai 5 pessoas, aparece 20 pessoas. Como é que faz isso aí? Em termos de segurança, o consumo de água, de tudo. Se a água não for individualizada, piscina, salão de festa, como é que faz? Então é um importante, por isso que você, com a convenção bem atualizada, você consegue amarrar tudo. Tanto na convenção e regimento interno. Está tudo ali. Se o cara infligir a lei, meu amigo, tem a parte jurídica, que tem, se eu tenho também uma assessoria jurídica boa, eu vou comunicar a ele do que ele infringiu a lei. Então é importante, e tem um aspecto que o Zeda pode falar, quando envolve o seguro, quando esse aluguel é temporário. A questão é que as pessoas, vamos falar o termo, não é ignorância no sentido pejorativo, não é ignorância do saber, né, como você coloca aqui, de distinguir o que é uma associação de um condomínio. Então, na linha verde, aqui na Estrada do Coco, eu diria para vocês ali que 80% não é condomínio, mas chama de condomínio. Condomínio tal, condomínio vila disso, condomínio aldeia daquilo, condomínio sol disso. Mas você vai no cartório, está lá registrado como associação. Pode botar portaria e tudo mais. Tem cara de condomínio, mas não é condomínio. Não sendo condomínio, muito embora ele tenha falado na convenção, não existe convenção. Porque é uma associação. Cada um constrói sua casa do jeito que quer, dentro da área dele, vale tudo, até o passeio. Eu, inclusive, tenho condomínios que eu acho um absurdo o cara pegar o passeio e botar uma árvorezinha, um negócio. Resultado, as pessoas andam na rua. Você não anda no passeio, porque um bota uma plantinha, outro bota uma graminha e tal, por aí vai. Então, o seguro, na verdade, na hora que envolve essas questões, tem que saber o que é associação e o que é o condomínio. Para diferenciar essas ações, entendeu? No caso do aluguel, que você falou aí, ele falou na convenção. Né? A convenção no condomínio ele tem força. A chave de proteção. Na associação ele não tem a mesma força que tem um condomínio. Ou seja, a chave de proteção para que haja esse tipo de abuso está numa convenção, e no regimento interno. No regimento, acabou. Normalmente, e às vezes você consegue isso na própria associação. Mas tem gente que conhece e faz, olha, aqui na minha. Não, meu amigo, aqui você não tem autoridade de impor isso não. Por isso que se discute sempre lá no programa nosso a questão da associação, se o cara é obrigado a pagar o condomínio ou não. Não. Entendeu? E aí?
isso vai justiça, é problema, né? O cara no condomínio mas existe uma convenção da associação, mas que não obriga o cara a pagar. Você vê que na associação, quem recolhe o lixo é o caminhão do lixo da prefeitura. Ele entra no condomínio. No condomínio privado, o cidadão lá, ele pode até entrar, vai lá, mas não que tenha obrigação, porque ali, meu amigo, dali em diante, são residências. Aí envolve questão jurídica, que aí não é a minha área, tem que ser um advogado. É por aí. Meus amigos, né? Gratidão ao Criador, né? Gratidão a cada uma dessas pessoas aqui, ao Luan que está aqui nos bastidores, ao Felipe aqui do lado, né? Ao Zeda, ao Castro, né? Meu Deus, meu coração está aqui palpitando, né, por esse encontro, né? Eu gostaria que vocês pudessem aí iniciar, assim como a gente deu bom dia, vamos fazer aqui as despedidas, né? Para que a gente possa compartilhar esses agradecimentos, né? Primeiro aqui o Castro, depois o Zeda. Agradecer o convite de vocês, Geraldo, a Felipe, a Luan, o Zeda, estar aqui como vice-presidente. A nossa ideia é estar sempre participando de eventos, seja o que for, para somar o segmento condominial. Convidar vocês para conhecerem melhor o Cadê o Síndico, a revista, o nosso site novo que vem aí. E não deixar de assistir todo sábado o programa Cadê o Síndico da Rádio Metrópole, 101.3, dando sugestão, participando, ligando para a rádio. Não. Todo sábado, das 13 às 15 horas. Ao 101.3, ao vivo, não perca. Exatamente. E pode ligar, participar. Inclusive fica aqui um convite aqui na live para Gelado e para o Zeda, que nós vamos estar com os dois na rádio, dia 14 de março, no programa da rádio, para falar um pouquinho de seguro, entendeu? Um pouquinho do condomínio. Mas obrigado a todos e estarei na rádio com vocês, sempre à sua disposição. É isso aí. Zeda. Obrigado, pessoal, pela atenção de vocês acima de tudo. Obrigado a Gelásio, né, Felipe, Luan, que está aqui dando apoio também, ao Castro. E eu saio daqui, sabe, mais feliz ainda, porque cada momento que eu vivo na minha vida, eu costumo dizer às minhas filhas que por onde elas passarem, que elas plantem sementes, não deixem rastros. Porque nesses caminhos que nós andamos, né, trilhamos, é um vai e vem. E você, com certeza, numa dessas voltas, você vai colher aquilo que você plantou. Então, eu estou aqui numa casa onde eu vi nascer, né, um profissional, uma pessoa dedicada, uma pessoa que hoje, inclusive, ele é professor destacado da Escola Nacional de Seguros, né? Um professor extremamente comprometido, que é o Gelásio, que está aqui. E ver essa corretora dele, uma corretora muito bem estruturada, pessoal, vocês não podem imaginar, muito bem organizada aqui no hangar Business, aqui na Avenida Paralela. E, Gelásio, eu agradeço a você e peço a Deus, sim, pela sua saúde, pela sua vida, né? Você, sua família, sua equipe maravilhosa, a Castro também, que é uma pessoa a quem me confia muito do trabalho dele, né? E eu tenho procurado corresponder da melhor forma possível. Então, a vocês, muito obrigado. Eu estou à disposição de vocês na Companhia Excelso de Seguros, né? Atuamos nos segmentos diferenciados. Eu até costumo dizer, brincando, que quando o seguro for diferente, procure a gente, tá bom? Então, um beijão para todos. Zeda, a gente agradecer a Gelásio e elogiar a instalação da Anubis, muito bom, interessante. Uma corretora, realmente, são poucos em Salvador que eu conheço, e com essa estrutura dele, e dizer uma coisa, pode estar nascendo aqui uma semente para o programa Cadê o Síndico, do Minuto Seguro Saúde do seu condomínio, hein? De repente pode sair em março. Gente, a live até o dia da educação, mas agradeço aqui pelo comercial, eu estou aqui emocionado, né, com tudo isso, né? Acho que a gente cumpre com a missão de educar, né, de ter propósito, né? O propósito da Nubis é ser agente transformador através da educação, né? Eu sempre digo o seguinte, que a gente tem que fazer consultoria, cuidado com os mágicos do mercado, né? Por isso tem pessoas sérias, né? O Zeda aqui também agora está aqui no hangar, né? Então estavam brincando comigo antes, Gelásio, você levou
foi pro hangar, agora só tem agora a Estrela no hangar, o Zeno tá no hangar, eu digo, o que é isso? Entendeu? Podia até eu venho pra cá, né? Então venha, né? Porque aqui é um lugar legal de se trabalhar, né? Pra gente poder levar coisa séria para as pessoas, né? Minha gratidão aqui, né? Quero aqui no ar já deixar aqui, né? Uma lembrancinha da Anubis para Castro e Pauseda, né? Essa lembrança tem a pegada da Anubis, né? Que é trabalhar com coisas sustentáveis, né? Então esse canudo em inox é para meus amigos não mais usar plástico, entendeu? E levar isso consigo aonde for, ok? Essa é a minha mensagem de lembrança, de agradecimento, né? Sucesso a todos, né? Sei que hoje nos alongamos, mas com certeza a causa foi nobre. Fica com Deus, tenha um bom dia e uma excelente semana e que Deus continue a acompanhar os nossos passos. É isso aí.